A paz contigo, a paz convosco. Nossa palestra de hoje é intitulada Tzedakah, ofertas e dízimo. Será que ainda o dízimo existe? Será que ainda é para se dizimar? Essa palestra foi elaborada por Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. O pai Abraão deu o dízimo porque havia levitas e templo? Não. O que havia na época quando o pai Abraão deu o dízimo era o sacerdócio Melquisedeque. Gênesis 14, 20. Bendito Deus Altíssimo, Yahvé, entrega os inimigos nas tuas mãos. Abraão dizima tudo. Hebreus 7, 4. Quão grande era ele, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Hebreus 7, 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Melquisedeque está falando. Se vocês verem depois da palestra o sacerdócio de Melquisedeque, Melquisedeque era um sacerdócio antes dos levitas existirem. Uma escola de sacerdócios. O que acontece? Melquisedeque era o grande sumo sacerdote. Então, veja só, Abraão deu até o dízimo do despojo. O que é despojo? Não era nem dele as coisas que ele deu o dízimo. Vocês lembram da história de Abraão. O dízimo que ele deu do despojo era o que ele pegou na guerra dos seus inimigos. Não era nem coisas dele. O pai Jacó também deu o dízimo. Gênesis 28 e 22. Essa pedra que tem um posto de coluna será a casa de Deus Yahvé. Tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Levíticos 27 e 32. Dizimas o gado e o rebanho, o que passar abaixo da vara, dízimo santo ao Senhor. Então eles contavam carvara, 1, 2, 3, 4, quando chegava no 10º animal, como se fosse coxo, aleijado, manchado, vesgo, cego, era dízimo, não podia vir com defeito. Quando surgiu os levitas, além do sacerdócio de Melquisedeque, quando surgiu os levitas davam o dízimo e recebiam o salário dele. Arão dava o dízimo dos dízimos. Números 18 e 21. Eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18 e 24. Dízimo dos filhos de Israel, oferecer ao Senhor Yahvé. Oferta alçada, dado por herança aos levitas. Eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Números 18 e 28. Oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Então nós vemos que os próprios levitas davam dízimo. E por que os levitas viviam do dízimo? Porque eles não tinham herdade, não tinham herança, não tinham terra, não tinham nada que era deles. Então do dízimo que eles se alimentavam, eles se cuidavam. Nos dias do profeta Ezequias, dízimo em abundância. Não era obrigatório. Segundo Crônicas 31:15, das suas ordens estão Éden, Miniamim, Jesua, Semaias, Amarias e Secanias, na cidade dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Segundo Crônicas 31:6, os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo dos bois, das ovelhas, dízimos das coisas dedicadas, que foram consagrados ao Senhor, seu Deus. Fizeram muitos montões. Então nós vemos que o dízimo não era obrigatório, porque em Isaías também se falava, roubar ao homem a Deus. Aí os hebreus perguntavam, nós roubamos o quê? Você sabe muito de cor. E os dizimistas, defendedores do dízimo, defendem. Aí o Senhor fala, no dízimo não oferta. Por quê? Na época dos levitas, que havia o grande templo, o que acontece? Muitos não davam dízimo, então estavam roubando a Deus. Mas hoje, sem o Beit HaMikdash, o terceiro templo, sem levita, nem as sinagogas, qualquer uma, seja Sefarad, Askenazi, Caraíta, seja nenhuma sinagoga se dá o dízimo, entendem? Na época de Neemias também se devolvia o dízimo. Neemias 10:37, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas assadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, e o azeite, traíamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus Yahvé.
nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, que os levitas recebiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Neemias 12:14. Então vemos que os levitas ganhavam o dízimo, né? Não os levitas do templo, eram os levitas que estavam em outras cidades, que faziam casas de orações, que faziam os sacrifícios em outras cidades, eles também ganhavam dízimo, não só os do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Neemias 13:5. Fizeram uma câmara grande onde se depositava as ofertas de alimento, incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do moço e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Neemias 13:12. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do moço, do azeite e dos celeiros. Então nós vemos que nunca o dízimo foi dinheiro, foi moeda. Sempre você vê trigo, grão, mosto, do celeiro, do azeite. Quando alguém dava uma vaca de dízimo, dava um boi, um carneiro ou algum bicho, o que acontece? O mesmo quando ia se sacrificar, uma vaca, uma pombinha, uma rolinha, a pessoa levava o animal, tinha comprado e oferecia de sacrifício. Digamos que o pessoal aqui no Brasil só tinha o Beit HaMikdash, o terceiro templo, em Jerusalém. Eu nem ia pôr uma vaca no avião e levar para Jerusalém para imolá-la, para sacrificá-la. O que eu fazia? Vendia a vaca aqui para alguém no Brasil, pegava o dinheiro, chegava em Jerusalém e comprava outra vaca. E aí dava de sacrifício lá, com dinheiro em Jerusalém. Por isso que na época de Jesus o Messias, tá? Quando ainda tinha o templo, Jesus derrubou tudo, quebrou tudo, porque ele falou: estou fazendo a casa do meu pai um comércio de ladrão. Por quê? Vinham judeus de várias partes da África, outros lugares por aí, do mundo, compravam lá o bichinho para dar de oferta e eles vendiam muito caro. Então nunca se deu de oferta dízimo em dinheiro. Isso aí é invenção de crente, de evangélico. Nunca o judeu fez isso. Quem retinha um dízimo na era hebraica por avareza e egoísmo, Deus amaldiçoava. Aí sim, Malaquias 3:5, chegará e para juízo seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, eu que perverte o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor Yahvé dos exércitos. Então Deus, ele não gostava daquele que não pagava o diarista, o empregado, que não ajudava a viúva, o órfão, tá? Então, aí Yahvé também não gostava disso. Olha só, Malaquias 3:8, roubar a homem a Deus, Yahvé? Toda vós me roubais, dizem, que te roubamos nos dízimos das ofertas. Malaquias 3:9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Malaquias 3:18, então voltareis, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e Yahvé e o que não o serve. Então nós vemos que no passado, quando tinha um templo, o terceiro templo do Beit HaMikdash, tá? Na época de Jesus, o que acontece? Que nos anos 70 era como os romanos destruíram ele, até se dava o dízimo, e muitos estavam roubando o dízimo, embora não era voluntário, mas estavam roubando. Porque Deus não obriga, quer dizer, perdão, embora o dízimo era voluntário, porque Deus não obriga nada a ninguém. Então muitos não estavam dando dízimo, porque é uma coisa voluntária. Outramente a Deus dá as ofertas, o imposto às autoridades. Segundo a sociologia, tem de ser livre o imposto, não obrigatório. Assim o mesmo fato dízimo, quando se dava na época de Jesus até o ano 70, era comum que o templo foi destruído, parou-se de dar o dízimo. E vemos que hoje pastores falsos profetas, segundo Pedro, pedem dízimos para encher os seus bolsos, e é mal aplicado, não vai para o fim que era, para pagar a levita, porque não temos mais levitas, nem temos o templo em Jerusalém, nem os judeus têm dízimo, eles têm oferta, tzedakah. Mateus 22:21, ele lhe disse, dai pois a César o que é de César, que é Deus o que é de Deus. Devemos pagar nossos dízimos, nossos impostos? Devemos pagar nossos dízimos, nossos impostos? Não. Devemos pagar os dízimos, porque Jesus falou, dá o homem que é de homem, o Deus é o que é de Deus. Não dá mais o dízimo, porque o templo foi destruído, e o dízimo era o que? Era agropecuário, animais e coisas da terra, nunca foi dinheiro. Então não devemos mais dar o dízimo, porque não tem mais levitas, não tem mais o sacerdócio de Melquisedeque, os melquitas,
não tem mais templo em Jerusalém, então não devemos dar mais o dízimo, só ofertas. Nós vemos que, como eu disse, era tudo o que? De semente de campo, fruto de árvores, Levítico 27 e 30. Também as dízimas da semente do campo, fruto das árvores do Senhor, santas ao Senhor. Levítico 27 e 32, as dízimas do gado e rebanho que passar por baixo da vara, dízimo santo do Senhor. Então dízimo era o quê? Do fruto das árvores do campo também e do gado dos animais. Era guardado em celeiro para alimentar os levitas e sacerdotes e a tribo de Melquisedeque. Neemias 13:5, fizeram uma câmara grande onde depositavam as ofertas de alimentos, incenso, utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então entendam bem, não se tem mais levita, não se tem mais sacerdote, não se tem mais templo em Jerusalém. O dízimo era de judeu para judeu, era para Jerusalém, só para Jerusalém. Todos os judeus que estavam em outros lugares no mundo vinham para dar o dízimo em Jerusalém. Então o dízimo é coisa de judeu. E o judeu não dá mais porque não tem mais levita nem templo em Jerusalém, só dá uma oferta. As primícias eram as ofertas dadas. Neemias 10:35, quem também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos das árvores de ano em ano, a casa do Senhor Yahvé. Hebreus 7:5, os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então mesmo aqueles que aceitavam Abraão, eles não eram judeus, né? Foram enxertados no judaísmo. Então nós vemos que até eles deviam dar o dízimo, mas era o quê? Para os levitas. Agora eu pergunto, pastores, vocês têm o direito de pedir dízimo? Nem Jesus, que foi um grande profeta e Messias, ele não pediu o dízimo de ninguém, não recebeu o dízimo de ninguém. Jesus, ele dependia de ofertas, um prato de comida de alguém, uma muda de roupa. Ele vivia de ofertas dadas do povo. Os apóstolos do mesmo jeito e os discípulos nunca exigiram dízimo. A igreja de Deus, sétimo dia, a verdadeira igreja da época primitiva, nunca se teve dízimo. O dízimo era só para os levitas, Neemias 12:44. Se no ano 70 da Era Comum o templo foi destruído, não tem mais levita nem templo, todos os judeus ao redor do mundo, queira ser sefarade, caraíta, fenazi, ninguém dá dízimo, só ofertas. Por que pastores, lobos disfarçados de ovelhas, pedem um dízimo? Se nem na sinagoga se tem mais. Sabeis por quê? Muitos vagabundos não querem trabalhar e vivem pregando fábulas e palavras agradáveis para enganar e acomodar os apostatados, professos religiosos. Então a igreja é um clube. Você, para pagar o clube, para pagar lá o que? A sua festa, a sua alegria, para ouvir palavras doces, dá o dízimo para encher o bolso de vagabundo. Todos os pastores da igreja de Deus sétimo dia não vivem de dízimo. Os pastores da igreja de Deus sétimo dia, eles têm seus trabalhos. Uns são militares reformados, outros são professores aposentados, outros são mecânicos aposentados, enfim, tem suas profissões. Outros continuam até a trabalhar até hoje, como de repente um pastor advogado, um pastor veterinário, um pastor porteiro, não sei, enfim. Os pastores têm seus salários. Todas as ofertas da igreja de Deus, sétimo dia, e algumas igrejas de Deus, sétimo dia, que seguiram o quê? A Ogide, que o Altair Junqueira inventou, a tramóia de pedir dízimo, que no passado não era assim. O que acontece? As igrejas de Deus, que algumas que são teimosas, que têm um dízimo, que é coisa antibíblica, os pastores pegam os dízimos para pagar a água, a luz, o prédio, o aluguel da igreja, para comprar um copo descartáveis, enfim, o dízimo, quando se tem nas igrejas de Deus sétimo dia, que o pastor é teimoso, que quem inventou o dízimo na igreja de Deus sétimo dia foi o Altair Junqueira, que montou uma falsa sinagoga judaica, a congregação Nova Aliança, a congregação israelita Nova Aliança, o Sina. Então, por isso que veio o dízimo em algumas igrejas do sétimo dia no Brasil. Então, para ficarem presos na Ogide, pois, digo para vocês que as igrejas de Deus na época apostólica não tinham organização
não tinha associação nem organização, pois isso aí veio do papado, estão imitando o Papa. Pois as igrejas do sétimo dia, elas têm que ser o quê? Congregacionalistas, e não ser dizimistas, viverem de ofertas e o pastor não ganhar salário. Porque o dízimo era para os levitas, porque eles não podiam ter herdades, terras, animais e outras coisas. Por isso viviam do dízimo. Mas também davam o dízimo dos dízimos, 10% do salário. Hoje, os descarados pastores, falsos profetas, não dão nem o dízimo que eles pegam, roubam dos outros. Hoje eles montaram igrejas para ganhar dinheiros. Quantos pastores por aí, que têm mansões, carros, iates, fazendas, etc. Se não há mais sacrifício, não há mais templo, nem levitas, como se ter o dízimo, se judeus não dão mais o dízimo, se o dízimo era para Jerusalém, para judeu, para Israel, para levitas, para o templo. Hoje nas sinagogas ao redor do mundo e no Brasil tem ofertas. Então, esses pastores sem vergonha descarados ficam enganando os iletrados na teologia, as ovelhas ingênuas. Malaquias 2 não fala ao membro comum das sinagogas, mas falava o quê? Quando se falava de roubar dízimo. Dos rabinos, dos rochos, cabeças que recebiam o dízimo dos judeus e não davam os 10% do dízimo dos dízimos, não devolviam. Então nós vemos que Jesus, o grande Messias, é o sumo sacerdote. O dízimo não teve seguimento no judaísmo cristão. Vamos ler aqui. Vemos que os rochos, os apóstolos, Jesus, os discípulos nunca falam sobre dízimo, falavam sobre ofertas, e só coletas, só da cá, ofertas, segundo Coríntios 8, de 1 a 24, segundo Coríntios 9, de 1 a 15, a oferta era e deve ser voluntária, assim como o pacto que se faz. Não se obriga a ninguém a fazer a coleta, é para se ajudar a comunidade da casa de oração, não de mordomia a alguns que não querem trabalhar e se acomodar, mas para ajudar o próximo, a manutenção da igreja. Atos capítulo 4, 32 a 35, 2 Coríntios 8, 3 e 12, 2 Coríntios 9, 7. O evangelho era pregado e deve ser pregado de graça. Os discípulos e apóstolos trabalhavam até de noite para ganhar o pão e pregar de dia. Até o grande profeta Jesus, ele era carpinteiro com seu pai. Nós vemos Pedro e outros eram pescadores. Um era cobrador de impostos, então nós vemos que eles tinham profissões. Veja Marcos 6,3, Apocalipse 21,6, Apocalipse 22,17, 1 Tessalonicenses 2,9, 1 Tessalonicenses 4,11 a 12, 1 Coríntios 2,12, 1 Tessalonicenses 4,12, 1 Tessalonicenses 9, 17 a 18, Isaías 55, de 1 a 2, Isaías 45, 3, Isaías 52, 3, 1 Timóteo 6, 10 a 11, Mateus 10, 8, 18 a 20, Atos 18, de 1 a 3, Atos 20, 33 a 35, 2 Tessalonicenses 3, 7 a 14, 2 Coríntios 11, 7 a 9, 2 Coríntios 12, 13 a 18, Romanos 5, 15 a 16, Romanos 3, 24, 1 Pedro 1, 18 a 19. Não sustente vagabundos, lobos disfarçados de ovelhas. Ainda você dará o dízimo ao invés de oferta? A verdade suprema está aos seus olhos, não sustente parasitas. Já não chega os políticos, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Lembre-se, judeus não dão dízimo, hoje é só oferta, não tem mais templo em Jerusalém. O dízimo era para o sacerdócio de Melquisedeque e os levitas. Era para sustentar os levitas, era para o templo em Jerusalém. Para Jerusalém os judeus iam para lá, de judeu para judeu. Não se tem mais dízimo. Na paz convosco. Lembre-se, breve Jesus voltará.